Você já notou como às vezes nós tentamos seguir a vida normalmente, mas algo dentro de nós parece pesado? Nós sorrimos por fora, mas por dentro nós nos sentimos presos à culpa, presos a decisões erradas, presos a pensamentos que tiram a nossa paz. E quando nós mais tentamos resolver tudo na força do nosso próprio braço, mas nós percebemos que existe uma prisão espiritual que ninguém consegue quebrar sozinho. A Bíblia mostra que existe uma espiritualidade que realmente liberta. E ela não nasce do esforço humano, ela nasce de um encontro com Deus. Um encontro que renova, que cura, que restaura e que especialmente transforma o coração. Hoje, juntos aqui, nós vamos descobrir como experimentar essa libertação espiritual profunda que Davi encontrou lá no Salmo 51. Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Estamos juntos agora, definitivamente. Eu quero agradecer assim imensamente a sua companhia, a sua audiência, você que faz parte aqui da família Está Escrito, você que deixa a TV Novo Tempo entrar na sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você que faz parte aqui desse grande projeto, meu muito obrigado em nome da direção, em nome de todo mundo aqui da parte técnica, por nos dar o privilégio de levarmos esperança a você. Eu espero que a mensagem de hoje aqui do programa Está Escrito toque fundo aí no seu coração, tá bom? Eu não queria começar sem antes dar esse abraço especial e dizer, fica aqui comigo porque hoje o programa está muito importante. Mas antes da gente entrar no programa, deixa eu falar sobre uma coisa muito especial para você. Antes da gente avançar aqui no estudo, eu quero falar diretamente ao seu coração. Você me permite? Se existe uma área da vida que ninguém absolutamente pode substituir por você, é a sua vida espiritual. Talvez você esteja sentindo isso, na pele, falta de direção, falta de paz. Está sentindo até um enorme peso emocional, encontrando dificuldade para orar, dificuldade para entender a Bíblia, uma sensação de estagnação ou até mesmo que algo dentro de você está clamando por Deus, mas sem saber por onde começar. A verdade é simples, também profunda. Ninguém cresce espiritualmente sem a palavra. Ninguém vence espiritualmente sem comunhão. E ninguém permanece espiritualmente sem a orientação. Então, por isso, a Novo Tempo criou a Esperança, que é uma instrutora bíblica virtual que vai acompanhar você todos os dias através do WhatsApp, 24 horas por dia. A Esperança, ela não é só um robô, ela é uma ferramenta espiritual, vai responder às suas perguntas, vai explicar a Bíblia para você, vai orientar a sua vida devocional, vai te ajudar a compreender temas. Olha só alguns, por exemplo, que ela vai te ajudar. Falar sobre perdão, sobre graça. Quer saber mais sobre profecias? Ela vai te ajudar. Quer estudar sobre o Espírito Santo? Você quer entender mais sobre a salvação? Quer entender sobre o tempo do fim de uma maneira muito simples, didática e profundamente bíblica? Você precisa conhecer a Esperança. E talvez até você esteja dizendo assim, pastor, eu quero estudar, mas eu não sei por onde começar. Eu até quero entender a Bíblia, mas ela parece muito difícil. Se você acha que precisa ouvir a voz de Deus, mas não consegue manter constância, então deixa eu dizer para você uma coisa. Comece hoje, agora mesmo, a estudar a Bíblia através da Esperança. Ela foi feita exatamente para isso. E sabe o que é melhor? É rápido, é simples e é gratuito. O que você precisa fazer? Está aí com o seu telefone? Pega aí o seu telefone. O que você vai fazer? É simples, vamos juntos aí, tá? Pegou o telefone? Então vamos lá. Abra o WhatsApp. Conseguiu abrir o WhatsApp?
quando você abrir o WhatsApp aqui, você vai fazer algo muito fácil. Vai clicar numa nova conversa. Clicou aí? Então agora você vai salvar o número mais 5512 98200 0062. Deixa eu repetir aqui, ó. Mais 5512 98200 0062, tá bom? Esse é o número oficial da Esperança. E aí, você vai salvar aqui o nome Esperança NT. É minha sugestão para você nomear a inteligência artificial aqui da Novo Tempo, a Esperança. E aí, quando você salvar esse contato, o que você vai fazer? Ó, agora você vai mandar aqui uma mensagem para esse contato com uma palavrinha. Sabe qual é? Estudar. É fácil, não é? Pronto, mandou. Sabe o que vai acontecer? A partir desse momento, a Esperança vai caminhar com você diariamente. Vai guiar cada passo da sua jornada espiritual. Se você sente que Deus está te chamando, se você sabe que precisa fortalecer a sua espiritualidade, se você entende que é hora de você dar um passo na direção certa, então comece agora. Não adie a melhor decisão para a sua alma. A Esperança, ela foi criada para te ajudar a experimentar uma espiritualidade viva, consistente, libertadora. E ela está esperando você agora. Então, dê esse passo e eu tenho certeza que nada mais vai ser igual, tá certo? Nós estamos chegando aqui ao 8º episódio dessa série Espiritualidade Bíblica, que inclusive foi inspirada na Esperança, a nossa inteligência artificial que estuda a Bíblia com você. Mas antes de a gente abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, eu quero fazer algumas perguntas. Então vamos lá. Seja sincero. Qual foi a última vez que você sentiu a sua alma verdadeiramente leve? Você se lembra? Qual foi a última vez que você orou sem pressa, sem culpa, sem distração, apenas sentindo a presença de Deus com você? Você consegue se lembrar? Será que faz muito tempo que isso não acontece na sua vida? Você sente que a sua vida espiritual anda pesada, você acha que ela está cansada, você acha que você está distante de Deus, você até mesmo, quem sabe, já percebeu que existem momentos que o seu coração parece que fica seco, a oração fica difícil, a Bíblia aqui parece distante. Se você se identifica com tudo isso que eu falei, então o estudo de hoje é para você. Mas antes da gente continuar aqui, eu quero te lembrar, todos os episódios anteriores dessa série Espiritualidade Bíblica estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Você entra no YouTube, você digita lá, @estaescrito_NT. Você pode assistir e compartilhar para abençoar a vida das pessoas que você ama, tá bom? Se você deseja fortalecer a sua vida espiritual, é só você compartilhar, encaminhar e veja, caminhe aqui com a gente, que eu tenho certeza que a Palavra de Deus, ela tem capacidade de reacender o que o pecado tenta apagar. Bom, hoje nós vamos entrar aqui num dos textos mais profundos da Bíblia. E esse texto, ele fala sobre libertação espiritual. Ele é extraordinário. Eu não sei se é um dos teus prediletos, mas está na minha galeria aqui, no top 10 da minha galeria da Bíblia. Eu quero te convidar a ir comigo ao Salmo 51. Esse salmo, ele foi escrito por Davi, sabe, num momento muito difícil, que ele estava precisando muito de Deus. Quando as escolhas dele tinham o afastado do Senhor. Quando a culpa pelo seu pecado o consumia por dentro. Quando ele sentiu que a sua alma estava presa. E talvez seja exatamente esse o estado do seu coração hoje. Talvez você esteja até mesmo precisando do mesmo encontro que Davi teve. O encontro que não acusa, o encontro que cura, que não destrói, que restaura, que não te afasta, mas aproxima. Então hoje a gente vai aqui pela Bíblia entender como viver uma espiritualidade que liberta, que cura o passado, que ilumina o nosso presente e devolve a alegria e que talvez você tenha perdido aí ao longo do caminho. Então, abra aí comigo a Bíblia no Salmo 51, nós vamos ler aqui do verso 10 até o verso 13.
Está aí com a Bíblia? Salmo 51, 10 a 13. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Eu quero começar aqui, primeiramente, falando sobre o peso que escraviza. Que peso é esse? Os pecados que não são confessados. É isso aí. Esse salmo aqui, ele está na categoria dos mais belos desse livro aqui, que é extraordinário. Nos Salmos, a gente encontra o homem falando com Deus sobre as suas necessidades. E aqui no Salmo 51, Davi, ele está apresentando as suas maiores demandas diante de Deus. Mas antes dele falar abertamente sobre a sua necessidade de ter um coração puro, um espírito inabalável, Davi começa a sua oração aqui no verso 1. Acompanha aqui comigo. Olha o que ele começa dizendo no verso 1. Ele diz assim, olha, logo no início: compadece-te de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões, lava-me da minha iniquidade. Aqui você encontra Davi fazendo uma confissão profunda. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte, ó: Senhor, eu não aguento mais carregar isso sozinho. Olhando para a experiência dele, facilmente a gente pode se perguntar: o que eu carrego há tanto tempo e que também me pesa demais aqui dentro? Que lembrança atormenta você toda vez que você fecha os olhos? Que erro você tenta esquecer, mas ele insiste em voltar à sua lembrança? O que você esconde dos outros, mas não consegue esconder nem de Deus e nem de você mesmo? Eu quero continuar um pouquinho mais pensando com você. Você já percebeu como a culpa aprisiona? Como um pecado que não é confessado, ele sufoca a alma. Como uma decisão errada, ela vai criar um silêncio dentro da gente que a gente mesmo não sabe explicar. Quantas vezes você já tentou seguir a vida como se nada tivesse acontecido, mas por dentro você sabia que tinha algo não resolvido? O Salmo 51, ele vai nos ensinar que é algo poderoso. O que você não entrega para Deus, escraviza você. O que você não confessa a Ele, te aprisiona. Mas aquilo que você confessa, Deus transforma. Quando a gente olha Davi aqui, ele não tentou se justificar, ele não tentou racionalizar, ele não buscou desculpas. Ele disse: Senhor, eu conheço as minhas transgressões. E aqui está a grande verdade espiritual. Deus não cura máscaras, Deus cura corações verdadeiros, arrependidos. Ele não rejeita quem confessa, pelo contrário, Ele acolhe. Deus não humilha quem reconhece sua falha, Ele levanta. É por isso que a verdadeira espiritualidade que liberta, ela começa exatamente onde termina o nosso orgulho, que é no reconhecimento sincero de que nós precisamos de Deus. E hoje Deus está perguntando para o seu coração: meu filho, minha filha, o que está pesado demais aí para você carregar sozinho? Entenda que a libertação começa quando você responde honestamente esse questionamento. E aí vem a segunda coisa: a honestidade, ela liberta. Depois assim de derramar o seu coração diante de Deus, o peso que ele carregava aqui, descrito nos versos iniciais, Davi agora dá um passo ainda mais profundo. Vem aqui comigo no capítulo 51, no Salmo 51, verso 6. Olha só o que ele fala aqui. Ele diz assim: eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. É como se Davi dissesse assim, ó: Senhor, tu não queres apenas ouvir a minha confissão. Na verdade, o Senhor quer me encontrar de verdade. O Senhor quer entrar dentro de mim. E eu quero perguntar para você:
O que Deus encontraria agora se Ele abrisse o seu coração hoje? Ele achar verdade ou Ele encontrasse em camadas de proteção, máscaras? Ele encontrar sinceridade ou Ele encontrar justificativas? Ele encontrasse em feridas expostas ou feridas escondidas? Quantas vezes a gente acorda dizendo assim, não, eu estou bem. Até falo para os outros, mas a gente sabe o que a gente está passando. Quantas vezes a gente diz assim, não, eu superei, mas a gente sabe que está empurrando a dor assim, para um canto escuro da nossa alma. Quantas vezes a gente diz assim, não, isso aqui não me afeta mais, não. Mas quando a gente sabe que se alguém toca no assunto, a ferida vai sangrar outra vez. Davi, ele está entendendo aqui o que muitos de nós ainda, às vezes, não entendemos. Deus, ele não trabalha com versões editadas da nossa vida. Ele trabalha com a verdade que está lá no íntimo. Não a verdade que a gente mostra para os outros. Aquela verdade que só Ele pode ver. Então, eu vou perguntar de novo para você. Agora, olhando para você, com bastante carinho e sinceridade. Onde você precisa ser honesto com Deus hoje? Em que área da sua vida você diz assim, não, está tudo bem, mas não está? Que queda, que fracasso, que sentimento você tenta esconder até de você mesmo? O Salmo 51, ele vai nos revelar que a honestidade, ela não é humilhação, ela é libertação. Porque quando a verdade sai, a cura entra. Quando a máscara cai, a graça aparece. E quando a gente abre o coração, Deus abre o caminho da restauração. Hoje Deus está dizendo para você assim, olha, me entregue a verdade sobre você e eu vou te entregar a liberdade. E o que acontece na sequência? Terceira coisa, o toque de Deus é capaz de transformar. Depois de você reconhecer o seu pecado, de revelar a sua verdade interior, olha só o que acontece. Davi, ele fez uma coisa, ele fez uma das orações mais fortes de toda a Bíblia. Está ainda no Salmo 51? Volta aqui comigo no verso 10 e 11. Olha só o que ele vai dizer aqui, verso 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele continua dizendo, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Perceba, Davi não pede uma mudança de comportamento simplesmente. Ele está pedindo um novo coração. Ele entende que o problema não estava apenas no que ele fez, mas estava dentro dele, essa natureza corrompida. Preciso perguntar para você, como que se eu estivesse olhando agora nos seus olhos, quantas vezes você já tentou mudar sozinho e não conseguiu? Quantas vezes você decidiu que seria diferente, mas o passado voltou? Quantas vezes você prometeu que nunca mais faria aquela coisa outra vez e repetiu? Quantas vezes você olhou para si mesmo e pensou, eu não consigo vencer isso aqui sozinho? Davi, ele descobriu algo que talvez você precise descobrir hoje. Transformação espiritual não acontece com força de vontade. Acontece com intervenção divina. Ele não pede por mais força, por mais disciplina, por mais motivação. Ele pede um coração novo. Porque só Deus pode criar o que nós não conseguimos produzir por nós mesmos. Olha aqui o clamor desesperado de Davi. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Mas por quê? Porque Davi sabia que sem o Espírito Santo não existe libertação verdadeira. Sem o Espírito Santo tudo volta. Sem o Espírito o coração se quebra novamente. Sem o Espírito a alma desanda. Essa precisa ser a sua oração hoje. Senhor, cria em mim um coração novo. Porque o meu está cansado, o meu está ferido, o meu está dividido, o meu está frágil. Meu amigo, minha amiga, olha, Deus é capaz de fazer isso. Ele é especialista em dar novos começos. Ele é especialista em transformar o interior. Ele é especialista em libertar a alma.
E tudo começa quando você deixa o Espírito entrar onde ninguém mais entra. Qual é o resultado disso? Quarta coisa do Salmo, a alegria, ela é capaz de voltar. Depois dele pedir um coração novo, um espírito renovado, Davi agora faz um último pedido. E talvez esse daqui seja o mais bonito de todos. Verso 12 e 13. Olha o que ele diz aqui, ó. Verso 12 e 13. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Perceba o que está acontecendo aqui. Davi está dizendo, Senhor, eu quero sentir de novo o que eu senti quando eu te conheci. Eu quero de volta a alegria que o pecado me roubou. Eu quero de volta a paz que se perdeu no caminho. Olhe bem aqui nos meus olhos. Responda para você mesmo essa pergunta. Do que você sente falta hoje? É da alegria da salvação? Da paz que você já sentiu um dia? Da leveza que a sua alma já experimentou? Daquela sensação de você estar em casa quando você estava orando? Daquele brilho nos olhos quando você falava com Deus? Quantas coisas podem roubar essa alegria? Apenas um erro, uma queda, uma palavra dura, um trauma, uma fase difícil, um cansaço que ninguém vê, uma culpa silenciosa, uma distância que foi crescendo sem você perceber. Mas hoje, através deste salmo, Deus está dizendo para você, eu sou capaz de restituir, eu restituo, eu devolvo, eu restauro, eu faço florescer de novo. A espiritualidade que liberta, ela não é capaz só de remover a culpa, ela traz de volta a alegria, ela devolve o sorriso, ela devolve a esperança, ela devolve o brilho da fé, ela devolve a vontade de viver. E talvez, enquanto você está me ouvindo agora, o Espírito Santo, ele está sussurrando aí no seu coração, no seu ouvido, dizendo assim, filho, filha, deixa-me entrar, deixa-me restaurar aquilo que você perdeu. Eu quero te dar a alegria que o pecado roubou. E saiba que isso só Deus pode devolver. A força que o tempo desgasta, só Deus renova. O coração que se cansa, só Deus sustenta. Essa é a grande verdade do Salmo 51. Davi começa o Salmo arrependido, quebrado por dentro, mas ele não termina o Salmo destruído. Ele termina restaurado. Ele começa quebrado, mas ele termina de pé. Ele começa em silêncio, mas ele termina com alegria. E isso aconteceu não porque ele era forte. Isso aconteceu porque ele decidiu voltar para Deus. Esse é o segredo. Esse é o convite que Deus está fazendo para você agora. Talvez enquanto você assistia aqui o programa, Deus tocou em lugares que ninguém mais vê, não é verdade? Está sentindo aí? Você percebeu o Espírito falando com você? Lugares onde mora a culpa que você nunca compartilhou. Lugares onde vivem as feridas que você tenta ignorar. Lugares onde se escondem aquelas memórias das suas quedas, das suas péssimas e ruins decisões. Lugares onde você encontra distância entre as pessoas que você ama, distância de Deus. E é agora, nesse momento, você sente Deus falando para o seu coração, filho, filha, eu posso restaurar isso. Sabe, não existe uma queda que seja tão profunda que Deus não seja capaz de te alcançar e de te levantar. Creia nisso.
Não existe uma culpa que seja tão pesada que Ele não possa perdoar. Não existe um passado tão marcado que Ele não possa transformar. Essa é a grande verdade da Bíblia. O que Ele fez com Davi, Ele quer fazer com você. Mas da mesma forma como Davi fez e agiu, você também precisa decidir. O que você precisa decidir? Você precisa parar de fugir. Você precisa decidir ser honesto consigo mesmo e com Deus. Você precisa decidir voltar. Você precisa decidir por um coração novo. Você precisa pedir por isso. Você precisa pedir que o Espírito Santo entre exatamente naquele lugar onde mais dói. Ele precisa tocar naquele lugar que está doente para que você seja curado. Essa espiritualidade que liberta, ela não é uma teoria. Ela não é uma disciplina rígida. Você está entendendo? Não é um conjunto de regras. Essa espiritualidade, ela é um encontro. O encontro com o Deus que cria, com o Deus que restaura, com Deus que renova, com Deus que devolve a alegria. Se a sua alma, ela está pedindo hoje, Senhor, olha, eu quero de volta aquilo que eu perdi. Senhor, eu quero a paz. Eu quero a alegria. Eu quero a comunhão. Eu quero recomeçar. É esse o seu pedido? Deixa eu te dizer, o mesmo Deus que restituiu a alegria da salvação a Davi, nesse exato momento, agora, Ele está estendendo a mão para você. Esse é o seu momento de decidir. Esse é o seu momento de voltar. Esse é o momento de você permitir que Deus escreva um novo capítulo na sua vida espiritual. Porque Ele ainda cria, Ele ainda restaura, Ele ainda liberta. E Ele quer começar essa obra em você, exatamente agora. Olha aqui nos meus olhos. Você tem esse desejo dentro do seu coração? Não foi à toa que Deus te colocou aqui na TV Novo Tempo, e em contato com o programa Está Escrito. Porque Ele queria te entregar esse recado hoje. Você recebe? Você aceita? O que te impede de você pedir e clamar pela mesma coisa que Davi pediu e clamou ao Senhor? Se esse é o seu desejo, eu quero orar com você. Vamos falar com Deus. Senhor, estamos aqui na Sua presença, pedindo para que o Senhor restaure, nos liberte, da mesma forma como Davi foi liberto da culpa, do pecado, e teve a alegria da salvação restaurada. Faça esse milagre no coração deste amigo, desta amiga. Eu te peço isso, ó Pai, orando em o nome poderoso de Jesus. Amém. O nosso programa está terminando, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito. Até lá.